Andresa, eu estava até confirmando aqui, queria ver quem foi que estava cobrando ele. Acho que foi o Carlos Bolsonaro que eu vi no X, né, no Twitter, fazendo uma cobrança ao Hamilton Mourão. Deixa eu abrir aqui para ver se foi ele. Não tô achando, cara. Ah, achei. Por onde anda o tal Mourão? Ele falou às 16 horas. E aí o Mourão deu essa entrevista ontem. Bom, e falou isso que ele falou. Andresa, qual sua análise? Eles estão fazendo uma chamada, né? E cadê todo mundo, né, para defender agora o indefensável, né? O vice-presidente Hamilton Mourão, ele tenta fazer o discurso que essa extrema-direita está fazendo, que é tentar dizer que isso daí é um plano tabajara, né? Tentando minimizar as coisas. E isso a gente assistiu, Diego, assim, durante todo o governo Bolsonaro, quando você tinha muitos indicativos assim de golpismo ali no governo, e quando isso era revelado pela imprensa ou comentado pela imprensa, todo mundo dizia: não, imagina, o Brasil tem as suas instituições consolidadas, não existe isso, não vai ter golpe. E a gente ficou muito próximo, né, de um golpe. Vamos lembrar, a gente fala muito dos militares, mas também tinha um agente da Polícia Federal que estava ali fazendo a segurança do presidente da República depois da posse, né, naquele período da transição e depois da posse, né, até agora não foi esclarecido quanto tempo que esse agente da Polícia Federal ficou ali atuando perto do presidente, né? Ele poderia, imagino que se alguém fosse envenenar o presidente, era ele que estava ali mais perto. E se fala muito pouco sobre isso, inclusive fontes da Polícia Federal me dizem que tem muita gente ainda da Polícia Federal que está fazendo a segurança do presidente, né? Porque a pedido da primeira-dama Janja, quem está fazendo a segurança do presidente é a Polícia Federal, não são as Forças Armadas. Muita gente que comunga desse pensamento aí que você leu aí na reportagem, de que a eleição foi fraudada, de que o presidente Lula não poderia ocupar o poder. Então, estava na hora de se fazer assim, um grande levantamento aí de quem é quem, porque a gente não sabe se o presidente Lula ainda corre algum risco por esse entorno dele. A gente sabe que, tanto nas Forças Armadas quanto na polícia, tem muita gente que é alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha esse público, né, esse eleitor, sempre foi associado a ele. Então, o Mourão faz esse discurso, é o que todos eles estão fazendo. Infelizmente, esse discurso foi feito por muita gente que não é ligado à direita durante muito tempo, e a gente chegou onde chegou e muito próximo, né, da gente viver um retrocesso muito grande no país. É. É, eu conversei hoje, Diego, com o governador Ronaldo Caiado, que também é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele fala a mesma coisa: isso aí está com a justiça, deixa que a justiça trate disso agora, é um factoide que o governo está usando para não resolver os problemas reais do país. Então, está sendo tratado de uma forma, assim, como se fosse algo paralelo, que não tem tanta importância assim, para tentar desviar o foco da gravidade do que ocorreu. Chamar de factoide é realmente difícil para quem quer se vender como uma direita democrática. Pessoal que está na TV, no Wallplay, intervalinho, a gente já volta para vocês ao vivo aqui no canal Wall. Até já. Seguimos ao vivo nas redes sociais. Brando, temos 1 minutinho e meio, então vou pedir só a síntese nesse tempo de intervalo para você comentar um pouco também o que disse o Caiado para Andresa Matais na coluna dela e também o que disse o Mourão. E aí, meu amigo? Olha, Diego, estão fazendo o papel político que é o reforço da narrativa. Eu até pensei em breve, e estou aqui pensando nisso agora, inclusive depois da fala da Andresa, em escrever um artigo dizendo o confronto da narrativa com os dados da realidade. Porque aqui a gente vai ter um relatório de 880 páginas da Polícia Federal, e a Polícia Federal, como o Exército, como as Forças Armadas, são instituições de Estado. Elas não são vinculadas a governos que, por sua natureza democrática, são transitórios. Não é? A grande questão, e isso que a Andresa está falando também é fundamental, porque é o seguinte: houve uma contaminação e uma cooptação das Forças Armadas por conta de questões ideológicas extremistas, políticos extremistas, né? E aí é da extrema direita, mas existe extrema esquerda também, existem rupturas pensadas por ambos os espectros políticos quando você vai ao extremo. Então, infelizmente, eles fazem um papel agora. Me parece que as investigações coligiram elementos robustos, Diego, que vão desmontar essas narrativas.
Depois, pelo que eu entendi aqui, haverá a participação também de um advogado, um conhecedor da questão do direito, que vai falar sobre essas questões. Né? No fundo, a narrativa política está posta, ela não muda nada. Agora, de fato, a gente só tem que lembrar uma coisa: General Mourão foi desprezado pelo bolsonarismo. Inclusive, o General Mourão, na condição de vice-presidente, chegou a dizer que Bolsonaro ficou no nível da atividade física nas Forças Armadas, que intelectualmente ele não avançou para postos que exigem isso. Então, só lembrando isso, né, Diego? Voltamos ao vivo agora para o pessoal da TV. O papo tá quente aqui, rendendo nos bastidores sobre essa tratativa de golpe e o discurso do Mourão e do Caiado, né, que se pronunciaram. Na coluna da Andresa Matais, você pode ler lá o que disse exatamente o Caiado e o que disse o Mourão, você vê no canal UOL no YouTube, a gente mostrou para vocês também agora há pouco. O Celso Vilardi já está conosco, o Diego? Está conosco na tela, acho que é aí, né? Então, enquanto vocês ajustam, porque é importante a gente trazer esse contexto jurídico. Andresa, agora depois do indiciamento, né, é claro que existe uma expectativa, me parece, eu li algumas apurações, não sei se você chegou a ir atrás também dessa informação, de que parece que tudo pode ser resolvido no ano que vem, né, porque 2026 é um ano eleitoral e tal, existe essa preocupação. O pessoal que é muito do entorno do Bolsonaro, da cozinha dele, está considerando que nada vai acontecer com ele, porque isso vai ser julgado. A gente já está terminando o ano, né? Ainda houve um indiciamento, a PGE ainda precisa se manifestar, depois isso vai para o Supremo. Então, lá para eles estão considerando lá para julho, agosto do ano que vem, é que vai ser tomada alguma decisão, né? Uma condenação aí dos indiciados, provavelmente, né? Muito difícil que não sejam condenados. Só que o Jair Bolsonaro vai completar ali 70 anos e pode ser beneficiado pela questão da idade, né? Então, esse processo para ele pode não ter nenhum tipo pode haver uma prescrição, né, do processo para ele. Acho que é até importante que o professor está aí, o Vilardi, porque ele pode falar para a gente melhor sobre isso. Mas é nisso que os bolsonaristas muito ligados ao ex-presidente estão considerando e já estão dizendo que isso não vai dar em nada, pelo menos para ele, porque não tem condições ali de ser preso por conta desses fatores aí que a legislação brasileira impõe. A câmera do professor, o Prando, como é que você viu a reação do Bolsonaro, né? Ele postou ali uma entrevista que ele deu pro Capelli. Eu sempre confundo e eu falo o primeiro nome errado porque a gente teve um integrante do governo. Qual que é o primeiro nome do Capelli jornalista, Andresa? Me ajuda? Do Metrópolis, você lembra ou não? Tem Paulo Capelli e tem Fábio Capelli. Vamos ver aqui. Vou usar o famoso Google, vai me ajudar para não falar o nome errado. Paulo Capelli, isso. Paulo Capelli é um jornalista, é isso. E o Bolsonaro deu entrevista. Capelli é primo dele. É primo? Sério? Olha só. O Paulo Capelli falou com o Bolsonaro e o Bolsonaro falou que, enfim, é aquilo que você já vinha falando do discurso, né? Da perseguição do Moraes e da criatividade e tal, essas coisas que eles estão falando. Diego, a estratégia está posta no sentido da conexão das narrativas de todos esses que se colocam num plano mais abstrato, dizendo que é perseguição política, de que isso não se sustenta, de que Alexandre de Moraes é suspeito para tocar este inquérito. Enfim, tudo isso já é amplamente conhecido, não é? A grande questão é que me parece que Bolsonaro tem um problema. Bolsonaro, na verdade, são dois, né? Tanto que eu estou aqui no campo da ciência política e o doutor Vilardi vai falar no campo jurídico. São dois problemas, né? Politicamente, ele foi derrotado e ele está inelegível. Agora, ele precisa, como líder populista que manter a militância coesa e eletrizada. E nesse sentido, a estratégia, me parece que será colocada, num primeiro momento, de desprezar esses dados que foram colocados pelo inquérito, né, enfim, pelas investigações e os indiciamentos, e ele vai tentar a todo custo dizer que ele está apto a disputar a eleição em 2026. Inclusive, foi dito que ele pode colocar os seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, como vice, numa estratégia próxima daquela que Lula usou quando também foi preso e pretendia disputar a eleição, sabendo que não disputaria. Então, Diego, é uma narrativa conhecida e eu insisto na tese.
a narrativa política se defrontará com os fatos e a investigação de um relatório, me parece, com muita substância, um relatório que vai ser apresentado e aí caberá ao PGR, o Procurador-Geral da República, dar prosseguimento a isso.